É, galera, noite pesada aqui na Vila Belmiro e não era para menos. Essa derrota por 2-1 para o Bragantino, ninguém esperava, o torcedor veio para cá confiante, todo mundo esperando que o Santos fosse se reabilitar no Campeonato Brasileiro, dar um salto lá para cima. Uma vitória aqui levaria o Santos para a 8ª, 9ª posição, acho que 9ª posição. Mas infelizmente deu tudo errado, né? O Santos mais uma vez não jogou bem, alguns jogadores voltaram a decepcionar. Guilherme mais uma vez não foi nem a sombra daquele jogador que vimos na Série B, que vimos também em alguns momentos neste Campeonato Paulista, especialmente no começo do Campeonato Paulista. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. Schmidt, Pituca, outros jogadores também decepcionaram. Tiquinho, né? O que está acontecendo com aquele Tiquinho? Ganhador, vencedor lá do Botafogo, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Aqui no Santos não conseguiu se encontrar ainda. O que está acontecendo com esse Santos que tem dificuldade para contratar treinador? Com esse Santos que tem dificuldade para montar um time, né? Com esse Santos que tem jogadores toda hora machucados, com esse Santos que não tem Neymar recuperado, que Neymar não consegue se recuperar, embora agora, né, tenha iniciado aí um tratamento com a responsabilidade do Departamento Médico do Santos. Talvez agora o Neymar, que esteve hoje na Vila Belmiro, assistiu aqui do camarote, aqui ó, desses camarotes aqui, assistiu aqui a partida e certamente foi para casa decepcionado, frustrado. Mas enfim, parece que nada dá certo para esse Santos que está afundado no Campeonato Brasileiro. É o vice-lanterna dentro da zona do rebaixamento, com apenas 4 pontos em 6 partidas. Um início de Campeonato Brasileiro desastroso e, claro, preocupa o torcedor que hoje vaiou a equipe, com toda razão, vaiou o Guilherme. Guilherme aqui deu até pena, gente, deu até pena assistindo ao jogo aqui da tribuna de imprensa. O Guilherme, especialmente depois que o Santos tomou o primeiro gol, logo depois que o Santos tomou o primeiro gol, numa falha aqui do Luizão, que jogou hoje improvisado como lateral direito. César Sampaio montou um time no 4-2-3-1. Luizão foi mesmo, ao contrário do que eu esperava, jogou como lateral direito e não como terceiro zagueinte, e não como terceiro zagueiro, aliás. E teve aí essa falha no segundo tempo, falha que resultou no gol do Sacha. Como o Sacha gosta de fazer gol no Santos, né? É incrível, todo jogo do Santos ele dá um jeito de balançar as redes, impressionante. E o Santos tomou o segundo gol de outro ex-santista, que teve uma passagem aqui meteórica e que não deu certo, né? Uma passagem muito ruim e acabou fazendo gol, que foi o La Quintana. La Quintana passou por aqui e o Santos sofreu o segundo gol com os pés de La Quintana. Depois, David Washington, que entrou no final, junto com outros garotos, né, como Luca Meirelles, Matheus Xavier, Ian, né, jogadores que entraram no finalzinho, né, só para serem queimados, porque o Santos já perdia por 2-0, final de jogo, não iriam resolver nada. Mas o David Washington conseguiu no finalzinho do jogo, ali numa jogada de insistência individual, conseguiu fazer o único gol do Santos. Resultado péssimo, resultado desastroso, que certamente vai fazer com que a diretoria do Santos se coce, se apresse para contratar um novo treinador. César Sampaio, mais uma vez, né, errou nas modificações, não errou na montagem do time. Eu acho até que o Luizão, apesar da falha, não fez um jogo ruim, né? Agora, no segundo tempo, na virada do primeiro para o segundo tempo, depois do futebol ruim que o time apresentou na primeira etapa, já era para ele ter feito algumas mudanças. Os garotos eram para entrar ali, quando o jogo estava 0-0 e ainda dava tempo, né? Tinha o segundo tempo inteiro para mudar a história da partida. Enfim, não foi bem o César Sampaio. Isso vai fazer, o resultado principalmente, vai fazer com que a diretoria do Santos busque aí, acelere essa busca por um novo treinador. Já me disseram hoje aqui nos bastidores que o presidente Marcelo Teixeira pegou o telefone e ligou para o Cuca, isso mesmo, ligou para o Cuca. Cuca, que está lá no Atlético Mineiro, mas também não está bem, está balançando no Atlético Mineiro, e o Cuca é um nome aqui que tem muito prestígio dentro da diretoria do Santos. E o presidente Marcelo Teixeira, um barulho aqui, deixa eu ir um pouquinho mais para cá. O presidente Marcelo Teixeira, pelo que me contaram, teria ligado para ele lá, para saber, e aí, como é que você está aí? Se sair daí, vamos conversar. Algo nesse sentido, presidente Marcelo Teixeira. Tentei falar com ele aqui, outros colegas também. Ele se recusou a dar entrevista, não quis falar com a imprensa hoje.
terminou o jogo. Ele que também foi vaiado pela torcida, foi criticado pela torcida. Sobrou para todo mundo hoje aqui, gente. Sobrou para jogadores, alguns mais, né? Tomaram mais vaias do que outros. O Guilherme foi o mais vaiado. Mas sobrou também para o técnico, sobrou para a diretoria, para o presidente Marcelo Teixeira. O torcedor saiu daqui irritado, a torcida uniformizada do Santos já avisou que se não ganhar quinta-feira vai ter confusão. Quinta-feira o Santos estreia na Copa do Brasil contra o CRB, jogo que acontece aqui mesmo na Vila Belmiro. Então o clima é pesadíssimo, clima de terror, né? E na entrevista do técnico César Sampaio, né, ele com aquele jeito todo calmo, né? César Sampaio é uma pessoa bem tranquila, uma pessoa do bem, né? Todo mundo percebe isso, César Sampaio é uma pessoa do bem. Ele tratou ali, né, de tentar dizer, né, eu fiz até uma pergunta para ele tentou ali amenizar a situação, disse que estão trabalhando para resolver os problemas da equipe, que o campeonato está apenas no começo, que tem muita coisa para acontecer ainda, que apesar dessa situação toda, dessa pressão, ele se sente pronto, preparado para tentar mudar a situação, para continuar trabalhando. Ele disse que ainda acredita muito nesse elenco, na força desse elenco, falou várias vezes que se o problema está aqui dentro do Santos, a solução também está, que ele conversou isso com os jogadores. Mas enfim, né, gente, é discurso de treinador, discurso de quem está ali, tem que dar alguma explicação. A gente entende tudo isso, mas o fato é que não está nada bem. Não está nada bem, o time não está jogando bem. O campeonato sim está só no começo, são 6 rodadas, mas não dá para bobear quando você acorda, você se vê lá, né? Quando o time acorda, foi assim que aconteceu em 2023, o time está lá afundado na zona de rebaixamento e sem força mais para reagir. Então o Santos precisa sim urgentemente solucionar os seus problemas. Espero que essa derrota agora não faça com que a diretoria cometa uma nova loucura, como contratar treinador sem convicção, depois ter que mandar embora, pagando multa altíssima. Espero que isso não aconteça de novo, espero que o presidente Marcelo Teixeira tenha responsabilidade. Não dá mais para ficar, né, tratando o clube como, né, se fosse algo que você faz, você comete erro e não acontece nada. Acontece sim, o Santos hoje vive uma crise financeira, o Santos vem de uma Série B, precisa realmente, de fato, se reconstruir, mas se reconstruir de verdade. O Santos precisa melhorar e melhorar muito, muito mesmo, e logo, né? E logo. O Santos está aí no início de uma Copa do Brasil, começa na semana que vem, precisa estrear bem, precisa se recompor, e a dúvida é se o César Sampaio vai ter, né, condições para, né, assumir esse time, assumir essa responsabilidade de fazer esse time reagir. A diretoria certamente já não acredita nisso, vai procurar outro técnico. Como eu disse para vocês, o presidente Marcelo Teixeira ligou para o Cuca. Não duvido nada de que outras soluções que, né, já se falam por aqui nos bastidores, como a contratação de Luxemburgo para assumir um cargo de supervisor. Eu trouxe a informação hoje para vocês no meu Twitter, que o Copertino foi contratado, né, o ex-auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino, foi contratado para assumir a equipe sub-20 do Santos. Então tem gente que já está ligando uma coisa ou outra. O Copertino vem para fazer aí a função de auxiliar do Luxemburgo, vai vir para ajudar o Luxemburgo, que vai assumir a equipe. Enfim, isso são só especulações, não tem nada de fato. A única informação que eu tenho a respeito de treinador, a única novidade em relação a treinador de fato, é esse telefonema que veio de uma fonte que eu confio bastante, telefonema do presidente Marcelo Teixeira ao Cuca, que está empregado, está lá no Atlético Mineiro, mas me parece que não está muito bem lá e pode sair a qualquer momento. Então o presidente Marcelo Teixeira já quis se adiantar, né, de acordo com essa pessoa que me trouxe essa informação. Mas enfim, nada de concreto. O Santos está ainda na estaca zero nessa busca por um novo treinador. Certamente vai acelerar aí essa busca durante a semana para dar uma resposta ao treinador, e a gente só espera que, né, não cometa, que essa diretoria, que o presidente Marcelo Teixeira, que é quem manda de fato, não cometa mais uma loucura, não faça uma besteira. O Santos precisa de um novo treinador? Claro que precisa. César Sampaio
não é um profissional que aparenta estar pronto para assumir essa responsabilidade agora. Então o Santos precisa sim. Mas o fato de o Santos precisar contratar um novo treinador não justifica mais um erro de contratação. Pagar um profissional caro, trazer um nome, um medalhão agora, assumir novamente um contrato longo, um contrato milionário com multa altíssima, isso realmente não é solução. O Santos tem que ter convicção, tem que contratar um treinador agora em que ele realmente acredite e que seja um contrato de acordo com as condições financeiras do clube. Não dá para fazer loucura, mas que o Santos precisa resolver esses problemas, incluindo a contratação de um novo técnico, isso é claro, né? Está mais do que claro que o César Sampaio, neste momento, ao meu ver, na minha opinião, ainda não está pronto para assumir essa bucha. Beleza, gente? Vamos esperar aí para que dias melhores aconteçam, que a sorte volte para o lado do Santos, mas não basta ter sorte, tem que ter também competência, seriedade. Um clube não se dirige apenas com sorte, né? Tem que ter competência, tem que saber o que faz. Vamos esperar para que essa diretoria seja capaz de resolver esses problemas, porque o Santos não merece mais continuar nessa situação. Mais uma vez, foi humilhado aqui, derrotado pelo Bragantino dentro de casa por 2-1. Beleza, gente? Grande abraço a todos. Nos vemos mais tarde, ao longo da semana, se Deus quiser, com notícias melhores. Tá bom? Um grande abraço a todos. Valeu, até mais.